Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui sobre um artista britânico, escocês especificamente, que foi um dos heróis aí dos Beatles. Tá certo que ele não é roqueiro, não tem nada a ver com rock e música dele, mas ele influenciou sim os Beatles, tanto que ele até participou de um filme dos Beatles, eu vou falar isso logo mais. Estou falando do Ivor Cutler, que nasceu, se não me engano, em 1923. Se não me engano, foi em 1923. Na Escócia, de família judia. E o Ivor Cutler, ele sempre teve um dom em contar histórias, principalmente histórias meio nonsense, que aparentemente não tem muito sentido. Mas tem sim, um sentido oculto. E também ele sempre foi muito bom com palavras também. E ele usou isso para esse dom dele para entrar na carreira artística. Ele inicialmente trabalhava meio que como humorista e na década de 50, aí já com mais de 30 anos, acho que ele tinha 36 anos quando lançou o primeiro álbum dele, na verdade foi um EP em 1959, que é o Ivor Cutler of Europe, onde ele lançou o estilo que o acompanhou até o final da vida. Ele usava um instrumento, principalmente um instrumento musical chamado harmonium, que é tipo um piano, um teclado. E ele misturava em músicas mais pro lado do jazz ou do folk, com histórias mesmo faladas, com histórias bem esquisitas, mas interessantes. Então essa Irup, segundo ele, era uma ilha imaginária que existia próximo à costa oeste da América do Sul, e ele criou toda uma história, uma geografia da ilha também. E depois, em 1961, 2 anos depois, ele lançou no mesmo ano um álbum, o primeiro álbum cheio dele, que é o Who Tore Your Trousers, e também um EP, outro EP, que é o Get Away From The Wall, onde novamente você tem aí histórias intrigantes, certo? E também músicas mais próximas do folk e do jazz que o acompanharam, como eu falei, durante toda a sua carreira. Mas o que mais chama atenção na discografia dele é esse álbum aqui de 1967, Ludo. As ilustrações são dele próprio. Ele tem até um estilo às vezes meio infantil. Aqui. A capa, quando era em vinil, dava até para jogar Ludo em cima da capa. Que dá pra ver que ele tem um estilo meio knife mesmo. Aqui. E aqui é o único registro que é acreditado ao Ivor Cutler Trio. Então não é só ele, também ele no piano, no harmonium aqui. Mas ele teve também aqui a colaboração da Jill Lyons no baixo acústico, aquele baixo alto, mas de orquestra sinfônica. E também do percussionista Trevor Tompkins. E aqui nesse álbum nós temos 17, vamos falar assim, canções. E uma curiosidade, esse álbum aqui foi produzido por ninguém menos do que George Martin. Sim, o produtor dos Beatles, foi o produtor também do Ludo, do Ivor Cutler Trio. Então temos aqui histórias bizarras, como o caso de A Still Small Fly, que fala aí de uma rivalidade entre uma mosca e um peixe de aquário. Outra também, que é Mary's Drawer, que fala sobre a imaginação fervilhante de uma menina, que faz de uma simples gaveta de mesa um barco, e faz todo momento como se estivesse andando no barco e tudo, e até inclui a mãe dela no meio. Ainda temos aqui músicas como The Shapely Balloon, de um menino que quer um balão de todo jeito, pede para a mãe, mas não dá muito certo a história também, a história termina meio mal para ele. E temos músicas também, como no caso de
I Had a Little Boat, que aqui tem uma linha de baixo muito boa, que fala que ele construiu um barco para mandar uma mensagem para a amada dele, que morava do outro lado do oceano, mas não chegou, porque o barco naufragou, o barco afundou. Temos aqui shoplifters, que, assim, shoplifters em inglês significa aquelas pessoas que furtam lojas, meio que disfarçadamente aqui, mas aqui ele usa em outro sentido, no sentido literal. Shop é loja, lift, o verbo lift significa levantar, então são levantadores de loja. Então aqui mais uma coisa nonsense aqui, que ele e um bando de amigos deles levantam lojas até alturas inimagináveis. Temos também aqui uma música que o Paul McCartney adorava, que é I'm Going in the Field, uma música que é só ele com o harmônio tocando. Inclusive essa música tem uma imagem dele tocando essa música no bônus do DVD do Magical Mystery Tour dos Beatles, porque ele participa do filme Magical Mystery Tour. Ele é o motorista do ônibus, o Buster Blood Vessel. Uma tradução livre aí seria rompe a artéria, esse Buster Blood Vessel. E que tem no decorrer do filme, que é um filme completamente pirado também, ele tem um romance com a tia do Ringo, com a atriz que fazia a tia do Ringo. E foi um filme, abrindo um parênteses aqui só para comentar sobre esse filme dos Beatles, que foi massacrado pela crítica na época. Muita gente que tinha vontade de criticar os Beatles, mas não via como. Esse foi o pretexto perfeito para os Beatles serem massacrados com esse filme Magical Mystery Tour, que foi exibido inicialmente no Boxing Day, lá na Inglaterra, que é o dia após o Natal, dia 26 de dezembro, que é quando é um feriado ali na Inglaterra. E o pessoal malhou impiedosamente o filme como sem pé nem cabeça, como pretensioso e tudo, mas com o tempo até esse filme tem ganhado uma certa reabilitação. Principalmente depois que o Steven Spielberg falou que quando ele estudava cinema, ele deu uma entrevista que ele disse que quando ele estudava cinema, esse foi um filme que ele prestou muita atenção e gostou muito. E o Paul McCartney até hoje defende esse filme porque a ideia principal foi dele, evidentemente. Então, no bônus aí do DVD de Magical Mystery Tour, tem o Ivor Cutler tocando I'm Going in the Field, que é uma música que o Paul McCartney simplesmente ama até hoje. Temos também outras aqui como Good Morning, How Are You? Shut Up. Esse é o título da canção. Bom dia, como vai? Cala a boca. É bem o estilo Ivor Cutler de ser. Ele tem um sotaque escocês muito característico, bem, segundo o próprio Paul McCartney dizia, bem azedo mesmo. E sinceramente, é o sotaque do inglês que eu mais gosto de ouvir é o escocês. E o Ivor Cutler, você ouvir ele pronunciar as palavras num sotaque bem azedo, como diria Paul McCartney, eu gosto muito. Por exemplo, quando ele fala bread, pão em inglês, ele fala bread, que é típico do sotaque escocês mesmo. Então, depois disso, ele construiu uma carreira com mais álbuns. Cito alguns aqui, o Velvet Donkey, o Life in a Scotch Sitting Room, também, que é de 1978, se não me engano, e que é o mais conhecido deles, mas o que eu mais gosto é o Ludo, de 1977, produzido por ninguém menos que George Martin, apesar que houve um certo desentendimento, uma certa tensão entre o Ivor Cutler e o George Martin. Mas ficou esse registro aqui para a gente ouvir e se deleitar. Eu lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.